Salve galera, chegamos a mais um review do canal, no qual nós falaremos do livro A Arte da Prudência, do padre jesuíta Baltasar Gracian. Ele é um livro, estilo pocketbook, aquelas edições de bolso, porém esse não é o original, galera. O original ele possui 300 aforismos, tá? Que são pequenos textos com um axioma em cima, com uma sentença, com uma máxima. E esse daqui tem apenas 150 aforismos, tá? Na época quando eu fui comprar eu não consegui achar o de 300, me parece que o rapaz lá da livraria me disse que é muito difícil conseguir o de 300. Talvez hoje em dia não, né? Porque quando eu comprei esse livro foi em 2004, então quer dizer, já tem mais de 10 anos que eu comprei esse livro e eu li a primeira vez. E é um livro excelente que tem me norteado desde então. E inclusive mais para frente, quando eu fui ler outras obras como essa daqui, As 48 Leis do Poder, Robert Greene, mais para frente iremos destacar esse livro aqui no canal, eu percebi que o próprio Robert Greene se inspirou muito no padre Baltasar Gracian. Ele viveu no século XVII, na Espanha, um período que foi conhecido como o período de ouro da Espanha, onde a cultura estava em seu apogeu, a parte de arquitetura, artes, música, escultura, estava se desenvolvendo bastante, e esse projeto cultural da Espanha estava se alastrando pela Europa. A Espanha tinha um poder de influência muito grande na Europa nesse período. Baltasar Gracian, ele era um exímio observador da natureza humana, um incrível psicólogo muito antes de existir o curso de psicologia. E algumas curiosidades sobre ele é que, assim como o Dr. Enéas, o falecido Dr. Enéas, Baltasar Gracian muitas vezes era chamado a atenção pelos seus superiores do clero, porque ele se trancava em seu quarto e só saía de lá para comer e dormir, e ficava lendo dias após dias, a ponto de ficar cabeludo, barbudo, esquecer da aparência, da higiene pessoal, de tanto que ele lia. E muitos generais da Espanha, muitos governantes, amigos, conselheiros de príncipe o procuravam para seguir os seus conselhos. E o que acontece? Ele é inclusive apelidado por alguns historiadores de o Maquiavel da Espanha, o Maquiavel da vida privada. Na verdade, se trata de um livrinho que nós podemos perceber que faz com que você consiga administrar conflitos e problemas, que é a grande função de um líder, né? A função de um líder não é mandar apenas, não é orientar, ou não é educar apenas, é sim também você administrar conflitos e problemas que surgem no dia a dia, né? Você tem conflitos e problemas desde a sua casa até o seu trabalho, dentro da sua equipe e etc. O livro é tão gostoso de falar sobre ele, como eu falei anteriormente, é um livro que eu utilizo, um livro de cabeceira, eu leio já há muitos anos, e eu ia falar apenas de 5 aforismos, mas o livro é tão bom, mas tão bom, que eu separei 10, né? Eu espero que o vídeo não fique muito longo. Antes de iniciarmos os aforismos, é importante ressaltar que nós estamos falando de um homem, de um padre jesuíta do século XVII, e nós não podemos cometer anacronia psicológica, que é valorizar ou julgar ações do passado com valores do presente. Então era a ótica daquela época. Claro que muitas de suas lições, de seus ensinamentos servem para os nossos dias atuais, por causa da hostilidade que nós vivemos, das pessoas colocarem as emoções acima e à frente das razões, da razão, mas ainda assim é muito válido, né? Então o primeiro aforismo que eu separei aqui, ele fala acerca de tornar-se indispensável. Como assim tornar-se indispensável? Claro que nenhum ser humano é insubstituível, né? Mas Baltasar Gracian, ele ressalta a importância de você possuir dentro da sua equipe, corporação, federação, organização, que quer que seja, você possuir um diferencial que o destaque, a ponto de que mesmo que seja de forma temporária, você seja um cara indispensável, que as pessoas busquem a sua ajuda. Como assim? Vou usar, por exemplo, o meu exemplo. Quando eu já falei isso em vídeos anteriores, mas vou repetir agora para a galera que chegou há pouco tempo no canal. Quando eu fui fazer o curso de História, muitos amigos meus foram também para a faculdade comigo,
e eram mestres de artes marciais e foram fazer o curso de educação física, né? A maioria das pessoas que já treinam artes marciais procuram educação física, que você junta o útil ao agradável, né? E muita gente que é formada em educação física depois até procura uma especialização de artes marciais, que você consegue até falar com mais autoridade. Então eu tenho exemplo aí do meu professor de Wesley, que ele é formado em educação física. Vários amigos meus que são professores de judô ou jiu-jitsu estão fazendo ou já são formados em educação física. Mas o que acontece? Das muitas artes marciais que eu treinei, o ninjutsu é a minha linha central. O ninjutsu é a única arte marcial que eu segui carreira e sigo até o fim. Até hoje eu faço exame para pegar dano dentro da minha organização marcial. E só que o ninjutsu ele é recheado de lendas. Existem muitos vídeos na internet falando um monte de besteira sobre o ninjutsu, que a tradução significa arte das trevas e o caramba 4. Então você percebe assim que acaba se tornando muita bagunça, vira um circo a arte ninja. Então, como historiador, eu não queria ser um mero pesquisador que entra na internet e fala, eu pesquisei, eu vi, eu achei, fulano de tal fala isso e aquilo no site. Não, eu queria utilizar a ciência da história, o método de produção, de historicidade, para conseguir o máximo possível de coisas que provassem a existência da minha arte, não apenas tradição oral ou achismos. Então isso acabou fazendo com que eu tivesse um diferencial. Hoje em dia, muitas pessoas me procuram para fazer vídeos históricos. Por exemplo, tem o mestre Ícaro Graciano, ele é faixa preta, quarto dan de taekwondo. Ele veio me procurar para escrever um livro sobre a história do taekwondo em Volta Redonda. Eu falei assim, poxa, mas tu não deveria se juntar com faixas pretas de taekwondo para falar com propriedade sobre taekwondo? Eu falei, não, quem pode falar com propriedade é você, que sabe como investigar. Você não vai acreditar em qualquer coisa que um bolha escreveu na internet e postou lá e a gente vai achar que aquilo ali é verdade. Você vai fazer todo um trabalho baseado na sua experiência e na sua formação acadêmica, ou seja, você acaba se tornando uma autoridade legal no assunto. Por isso que é importante nesse episódio desse aforismo a questão de tornar-se indispensável. Evitar as vitórias sobre o chefe. A superioridade, ela sempre foi odiada, ainda mais pelos chefes. Não estou falando aqui de líder, tá, gente? Líder é a pessoa que orienta, o chefe é a pessoa que manda. E os chefes, eles não gostam de ser superados. Imagina você chegar numa empresa, o Robert Greene, inclusive, copiou bem descarado essa parte, né? Ficou muito bacana esse livro por causa disso. Imagina você chegar numa empresa e o seu chefe, por exemplo, tem uma formação acadêmica e você tem 4, 5 e de repente você começa a superá-lo. Então ele orienta, ele passa até a ideia de que você deve muitas vezes dar um passo para trás para você conseguir dar 2 passos para frente. Muitas vezes até algumas coisas dentro da sua equipe, da sua empresa, da sua organização, que você fizer e você viu que você faz melhor que o seu chefe, você dá os atributos, dá os louros para ele, para que assim você agrade o chefe. Inclusive ele diz o seguinte, quem não sabe simular não sabe reinar. Ele explica muito bem isso. Relacionar-se com quem tem a lhe ensinar. Ou seja, que ele ressalta a importância das conexões. Os aplausos, eles gratificam aqueles que falam, e ensinam aqueles que ouvem. Então, o Balthazar Graciano, por exemplo, ele era um cara que ele estava sempre ensinando aqueles que precisavam do conhecimento dele, aqueles que sabiam menos que ele, e ele estava sempre disposto a aprender com aqueles que sabiam mais do que ele ou que possuíam um diferencial que ele pudesse agregar valor à sua bagagem de conteúdo. Tanto que eu esqueci o nome agora do padre com quem ele foi se relacionar, que esse padre, ele transformou a casa dele numa biblioteca. Ele destruiu os cômodos todos da casa e transformou numa biblioteca. O cara vivia dentro de uma biblioteca. E o Balthazar Graciano, ele procurava esse cara, se relacionava com esse cara para poder desenvolver ainda mais conhecimentos e agregar valor, porque ele sabia da importância do tempo. A única coisa na vida que nós não conseguimos recuperar o tempo, e por causa disso ele sempre ressaltava essa ideia de você conseguir se relacionar com pessoas, manter conexões
para que você não só esperasse pela oportunidade, mas também criar a oportunidade. Encontrar o ponto fraco de cada um, né? Encontrar o ponto fraco de cada pessoa. A esperteza está em descobrir o que motiva as pessoas, Baltazar Gracian fala. Eu já falei em vídeos anteriores que dentro da psicologia existe um estudo que fala dos 4 grandes. E esses 4 grandes são quatro coisas: o amor, o dinheiro, o instinto de conservação e o desejo de consideração, que contém em cada ser humano esses 4 grandes, sendo que em cada um deles um desses 4 itens vai falar mais forte. Tem pessoas que são motivadas pelo dinheiro, o ponto fraco delas é o dinheiro. Então, se você chega, por exemplo, uma pessoa que não é ligada a dinheiro, se você chega para ela e pergunta se ela quer ficar rica, ela não vai querer ficar rica. Já uma pessoa que é motivada pelo dinheiro e ela já é rica, se você chegar para ela e falar, você quer se tornar mais rica, você vai chamar a atenção dela, você vai atrair a intenção dela. Porém, desses 4 grandes, 90% da humanidade ela é afetada pelo desejo de consideração. Já perceberam que as pessoas gostam daqueles que são parecidos com a gente? Se eu pegar e fizer uma explanação na qual vocês que são inscritos no meu canal não concordam, muitos vão sair do meu canal, muitos vão criticar, muitos vão dar dislikes. As pessoas, elas não querem ouvir o que é necessário ou o que é preciso para o crescimento delas. Elas querem ouvir da sua boca aquilo que elas gostam, aquilo que vai agradar a elas. Infelizmente, o ego e a inflação das paixões acabam fazendo com que você perca grandes oportunidades. E por causa disso que o Padre Baltazar Gracian ele ressalta essa importância de nós encontrarmos o ponto fraco de cada um, de cada pessoa. É melhor o intenso que o extenso, né? E aqui ele diz que para você adquirir muitos seguidores, para você conseguir convencer as pessoas a estar do seu lado, ou seja, aceitar as suas ideias, você precisa saber convencer, instigar, conquistar e ter energia, sempre procurando ser justo, reto e o mais limpo possível. Você viver aquilo que você fala, você viver aquilo que você prega. Galera, essa é forte, tá? Eu vou explicar. Conhecer os felizardos para acolhê-los e os azarados para evitá-los. Vamos lá, primeiramente, o Padre Baltazar Gracian, ele não era contra a caridade, muito pelo contrário, ele até ajudava a elaborar alguns projetos para a época, para ajudar os famintos. E outra coisa, ele explicava o seguinte: se você quer saber quantos amigos você tem, você precisa dar uma festa, né, na sua casa. E se você quer saber quem dessas pessoas são realmente os seus amigos, você precisava ficar doente e sem dinheiro. Aí você ia saber quem era realmente seu amigo. Muitas vezes, ele explica aqui nesse episódio, que muitas vezes você é amigo das pessoas, mas as pessoas não são suas amigas. E eu queria ler essa frasezinha aqui. Podendo xingar uma palavrão, mas como não pode falar fidadido aqui, né, que o meu canal é perseguido pelo YouTube, eu vou utilizar o termo que o Padre Baltazar utiliza, que é o termo desgraçado. Em algumas versões vai vir como desafortunado. Ele diz o seguinte: nunca ajude um desgraçado antes de saber por que ele é desgraçado. Ele pode ser desgraçado de tanto desgraçar os outros e acabar te desgraçando. Muito bom. Saber gerenciar suas emoções, né? Ele explica que muitas vezes você não precisa controlar suas emoções. Eu já até falei isso anteriormente, que a raiva às vezes é bom, ela é útil em alguns momentos, mas sim o gerenciamento das emoções. Olha o que ele fala aqui: navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios afundam por causa da água dentro deles. Não deixe o que está acontecendo em torno de você invadir o seu interior e afundá-lo. Ou seja, profundo, né? Ou seja, as pessoas não são afetadas pelas coisas, mas sim pela interpretação que elas têm das coisas. Escolher um modelo elevado, muito mais para superá-lo do que para imitá-lo.
No caso, ele é até um pouco cruel, até meio triste ler algumas coisas que ele fala, porém são importantes. Ele ressalta o seguinte: o segundo lugar é o primeiro dos derrotados. É a ideia dele. Ele aqui ressalta sempre que você jamais deve dizer que é o melhor, mas não pode se colocar ou aceitar ficar em último lugar. Ele explica muito sobre isso, né? E ele fala inclusive o seguinte: para você não desistir, porque alguém pode estar se inspirando em você. Saber usar os inimigos. Aí ele diz aqui: os inimigos são mais úteis aos sábios que os amigos aos tolos. O homem prudente faz do ódio de seus inimigos um espelho, onde vê uma imagem mais fiel do que no espelho do afeto. Pô, muito legal. E inclusive isso fez me lembrar um dos juramentos que nós temos dentro do Ninpo, dentro da arte ninja, quando diz que não tenho inimigos, fiz da negligência o meu inimigo. Não tenho amigos, fiz da sabedoria o meu amigo. E nesse último aforismo aqui que eu separei para vocês, que o vídeo já ficou longo, o mestre Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele diz que o general que venceu muitas batalhas fez muitos cálculos, muitas análises, muitas variações de perdas e ganhos. E o general que perdeu muitas batalhas fez poucos cálculos. Já Miyamoto Musashi, ele diz que não cometer erros é o que nos dá a certeza da vitória, pois significa conquistar um inimigo já vencido. Olha o que ele fala nesse aforismo: agir somente se não houver dúvidas. A sensatez não joga com as probabilidades, anda sempre à luz da razão. Ter certeza nem sempre significa estar certo ou ter a razão. Portanto, só haja se a razão estiver acima da emoção para não cometer erros. Muito maneiro, né, galera? Bem, galera, chegamos ao final de mais um review no nosso canal, tá? Esse livrinho é muito bom, é empolgante demais. Eu tomo sempre cuidado para não me empolgar muito quando eu falo dele. É um livro que eu gosto muito, eu estou sempre lendo, revendo. É como se fosse um manual de vida prática para mim. E o Domenico de Massy, que foi o organizador dessa edição aqui, dessa coletânea, ele termina o livro dizendo o seguinte: a Arte da Prudência é um manual sob a égide da virtude da prudência e ensina normas essenciais à convivência em sociedade e à sobrevivência em um mundo tão competitivo e hostil. Um sábio que enfatizava que você deveria aprender a carregar a glória e a dor de viver do seu jeito. Cara, muito profundo, muito legal, muito bacana mesmo. Tá? Se você gostou desse vídeo, você compartilha, repassa, pessoal. Se você gosta desse estilo de vídeo falando sobre livros, estou tentando ver se eu trago também falando sobre filmes mais pra frente. O negócio é conseguir tempo para esse tipo de coisa, tá? Mas vocês devem perceber, vocês que já me acompanham há algum tempo aqui no canal, que eu sou obcecado pelo conhecimento. Tá? É a única coisa que o ladrão, o vagabundo, não consegue tirar da gente. Ele leva celular, casa, relógio, carro, anel, o que for. Mas o conhecimento não. Não tenham medo de aprender, pessoal. O conhecimento é leve, é um tesouro que nós carregamos facilmente. Beleza? Grande abraço. Os